Bom, pessoal, dando sequência às nossas aulas, vamos agora continuar falando sobre mistura dos gases ideais. Fazendo um pouco um resumo da aula passada, nós falamos sobre gases ideais, as transformações físicas, isotérmica, isobárica e isovolumétrica, e estendemos para a ideia da mistura de gases, né? E onde eu defini para vocês a pressão parcial. Agora, pensando na lei de Amagat, que trata dos volumes parciais, vamos entender a definição. O que seria o volume parcial de um gás? Imagine você ter uma mistura gasosa. Se aquele gás estivesse sozinho naquela mistura, submetido à pressão e à temperatura da mistura, ele teria o volume parcial. Ele ocuparia um volume diferente do todo e aquele volume seria o volume parcial. Então, se você fizer um somatório desses volumes parciais, você vai obter o volume total. É meio abstrato, mas se a gente olha matematicamente, a gente compreende. Se você vai olhar aí, você vai ter que a pressão vezes o volume J, né, que seria naquela nossa notação, o jésimo componente da mistura. Então você tem pressão vezes o volume, o VJ é igual o NJ, que é o número de mols desse jésimo gás, vezes RT. Rearranjando, você tem que o volume J é igual a NJ RT sobre P. Fazendo um somatório de VJ, você obtém o volume total. E esse somatório vai ser aplicado também em NJ. E aí você chega novamente na equação do gás ideal para a mistura, onde a pressão total vezes o volume total é igual ao número de mols total, que é o somatório de NJ, vezes R vezes T, que é a temperatura do sistema. No caso, se você fizer uma verificação matemática rápida, você vai ver o seguinte, né? Como está colocado aqui no slide. Pode ser visto que você tem XJ, no caso esse X é o símbolo que a gente usa para fração em mols do gás. O que é a fração em mols? É uma variável de composição. É uma nova variável que eu preciso para descrever a mistura. Porque eu tenho uma mistura de gás, mas eu preciso ter a proporção de um componente em relação ao outro. Então a fração em mols, ela é o número de mols do jésimo componente, o NJ, sobre o N, que é o número de mols total. Se você observar nessas equações que nós mostramos nesse slide, nesse primeiro slide, no último slide da aula passada, se você fizer uma razão entre eles, você vai chegar nessa equação, digamos assim, que XJ é igual a NJ sobre N, que é igual à pressão parcial, né, do jésimo componente, PJ sobre P, que é igual ao volume parcial sobre V, certo? Então, a fração em mol ela é proporcional à pressão parcial, que é proporcional ao volume parcial, que é proporcional ao número de mols daquele componente na mistura. Isso vai servir mais à frente, por exemplo, quando a gente precisa calcular uma massa molar aparente. Eu vou citar no próximo slide, certo? O que é isso e como a gente usa. Bom, no próximo slide nós temos aqui a densidade, que, como eu falei na nossa primeira aula, a gente chama de massa específica dos gases, certo? Então, a densidade ou massa específica, ela pode ser calculada da seguinte maneira. Sabemos que o número de mols é a massa sobre a massa molar, como eu também comentei na nossa primeira aula. Então, se você fizer um rearranjo, colocar Mzinho para massa e Mzão, esse M grande, para massa molar, você vai ver que, e rearranjando, você vai ver que M sobre V é igual a pressão massa molar sobre RT. E esse M sobre V, que é a razão entre duas propriedades extensivas, massa e volume, me dá um ρ, que a gente chama de massa específica. Então você tem o símbolo ρ. Então ρ é a pressão vezes a massa molar sobre RT. Então você aplica isso para um gás único, você sabendo a pressão em que ele está submetido, a massa molar do gás, a constante dos gases R e a temperatura, você calcula a densidade desse gás, ou massa específica. Se você tem uma mistura gasosa, você substituindo essa massa molar de um gás pela massa molar aparente, que é a massa molar da mistura, digamos assim, você pode calcular a densidade da mistura. Logo aí embaixo eu dou um exemplo para vocês, como calcular essa massa molar aparente. Por exemplo, sabe-se que aproximadamente a atmosfera ela é composta de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. Então observa que essa equação ela mostra o seguinte, o que seria a massa molar aparente, esse MAP, a massa da mistura. Seria a fração em mols do nitrogênio, no caso esse XN2 ele seria 0,78, que é a fração. A massa molar do nitrogênio
ela é 28 gramas por mol. O X do O2 aí seria 0,21, a massa molar dele 32 gramas por mol. O X do argônio seria 0,01, que é o 1%, vezes a massa molar do argônio, que é 40 gramas por mol. Se você fizer essa conta, você vai obter o valor de aproximadamente 28,9 gramas por mol, que é a massa molar aparente do ar, certo? Se você substituir na equação acima, para uma determinada pressão, vamos supor, para a pressão de 1 atm, e para uma temperatura ordinária, digamos, de 25 graus Celsius, esse T seria 298,15, porque ele deve ser usado em Kelvin, né? O R, como eu estou usando pressão em atm, o meu R seria 0,082 atm litro por mol Kelvin. Essa densidade ela ia ser dada colocando agora a massa molar aparente do ar aí. Então você vai ter um valor de densidade para o ar nessa condição, de 1 atm e 25 graus Celsius. Ora, se você tem um gás nessa mesma condição, para que esse gás seja mais leve do que o ar e suba, basta ele ter uma massa menor do que a massa molar aparente do ar. Uma massa molar menor do que a massa molar aparente do ar, certo? No caso, se a massa molar dele for menor do que a massa molar aparente do ar, ele vai subir. Eu acho que eu falei ao contrário antes. Então, ele vai subir. No caso, se ele tem uma massa molar maior do que a massa molar aparente do ar, ele vai descer. Então, o CO2, por exemplo, pessoal, o CO2, o gás carbônico, a massa molar dele é 44 gramas por mol, portanto, maior do que 28,9 gramas por mol. Experimente encher uma bexiga, um balão, com o seu sopro, que é basicamente CO2. Então, solta, ele vai descer, não é isso? Se você encher com gás hélio, que a massa molar dele é 4 gramas por mol, e o do ar 28,9, o gás hélio vai subir, como a gente já conhece daqueles balões, né, de circo, aqueles balões que sobe facilmente na atmosfera. Bom, voltando um pouco a essa equação da massa molar aparente, perceba o seguinte, que como eu mostrei no slide anterior, a fração em mols ela é o número de mols do componente sobre o número de mols total, ou ela pode ser a pressão parcial do componente sobre a pressão total, e pode ser o volume parcial do componente sobre o volume total. Se você substituir isso no lugar do X, ou a razão entre a pressão parcial e a pressão total, ou o volume parcial sobre o volume total, ou o número de mols do componente sobre o número de mols total, você vai ter equações equivalentes para calcular a massa molar aparente. Experimente fazer essa verificação, certo? Então, você vai estar fazendo uma média ponderada, certo? E com seus respectivos pesos. Agora, pessoal, nós precisamos fazer um contraste disso que nós falamos de gases reais com o gás ideal. Para isso, eu quero que a gente observe o próximo slide, onde eu mostro algumas isotermas, certo? Então, vamos com calma analisar essas isotermas. Você tem aí isotermas na temperatura T3 e T4, que elas têm a característica parecida com a isoterma que nós já comentamos na aula passada para a lei de Boyle. Já as outras isotermas são completamente diferentes. E por que isso está acontecendo? Imagine que você tem um gás num certo volume à direita do gráfico e você vai aumentar a pressão. Se esse gás é um gás ideal e você aumenta a pressão, ele vai ser comprimido. Num determinado momento, essas partículas estão próximas, mas é um gás ideal. Então, eles não têm interação, então ele jamais vai mudar de fase, jamais ele vai condensar, ele vai liquefazer, certo? Ele não vai passar para o estado líquido. Agora, se você analisar aí na temperatura TC, que eu chamei de TC de propósito, porque essa seria, no caso, a temperatura crítica, certo? T3 e T4, que são maiores, eles são temperaturas maiores do que a temperatura crítica. Então, como nós também falamos na aula passada, são temperaturas em que o gás ele adquire o comportamento ideal. As partículas estão em movimento muito acelerado e a interação vai fazer pouquíssima diferença. Já na temperatura crítica, se você aumenta a pressão, esse gás, ele num ponto, ele vai ser possível distinguir do líquido, ele vai entrar em equilíbrio com o líquido, e a partir desse ponto que está mostrado no centro da curva para TC, você tem já o líquido. Então, se você analisar os dois gráficos, a temperatura T1 e T2, você vai ver que do lado direito, quando você aumenta a pressão, o volume diminui, certo? Chega num determinado ponto onde você mostra, onde aparece o patamar no gráfico. Por que esse patamar aparece? Porque é uma redução brusca no volume. Porque o volume do líquido é bem menor do que o volume do estado gasoso.
No caso do lado esquerdo, a curva ela é praticamente quase paralela ao eixo da pressão. Então, para você modificar um pouquinho o volume, você tem que variar bastante a pressão. Isso porque o estado líquido já é um estado bem mais incompressível. Você tem que fazer muita pressão para modificar significativamente o volume do líquido. Então você percebe que eu não consigo interpretar as isotermas de um gás real sem pensar nas interações. Tanto a atração quanto essa possibilidade do tamanho molecular devido para provocar repulsão por conta da compressão e gerar essa incompressibilidade. Então, esses gráficos abaixo da temperatura crítica jamais poderão ser descritos por um modelo do gás ideal. O gás ideal pode até se adequar a T3, T4, mas essas outras não, certo? E não é fácil ter uma teoria que se adeque, que mostre esse comportamento. Onde você tem esse comportamento à direita, o patamar, e depois esse comportamento quase incompressível. É uma teoria que você precisa modificar de forma bem mais complicada, acrescentar parâmetros, certo? Felizmente para a gente, nós não vamos tão longe nesse aspecto. É claro que em situações de maior precisão, você precisa acrescentar bem mais parâmetros. Para a gente, basta a gente recordar, quer dizer, pensar e estudar a equação de Van der Waals que eu mostro no próximo slide. A equação de Van der Waals, ela é uma modificação da equação do gás ideal. Se você observar a equação de Van der Waals, você tem pressão é igual a nRT sobre V menos NB menos A vezes N ao quadrado sobre V ao quadrado. Bom, esse parâmetro B e esse A foram o que apareceram de diferentes em relação ao do gás ideal. Se você analisar esse denominador na primeira parcela do lado direito da equação, você tem que V menos NB. O que seria esse NB? Esse NB é a parte devido ao volume molecular. Van der Waals imaginou, uma maneira de corrigir a equação como eu aplico para o volume entre as partículas, eu de fato vou aplicar para esse volume. Então, você pega o volume total e desconta o volume das partículas. É uma primeira aproximação, certo? Então, você tem que nRT sobre V menos NB é uma primeira aproximação, a primeira correção na equação de Van der Waals. Na outra parcela, você tem um parâmetro A. Esse parâmetro ele é proporcional à atração intermolecular. Se você imaginar esse A, quanto maior for o valor dele, menor é a pressão se você considerar a primeira parcela constante. Por quê? Porque tem um sinal negativo ali. E de fato, pessoal, como na primeira aula a gente falou, a pressão ela é o resultado da frequência de colisões das partículas com as paredes do recipiente. Então, se eu tenho duas partículas num gás e elas colidem com as paredes do recipiente, se eu considero a atração, essa frequência de colisões ela diminui por um fator. Por quê? Porque há uma atração interna, digamos assim. E essa atração, como é deduzido por Van der Waals, ela é proporcional ao número de mols ao quadrado sobre o volume ao quadrado, que é uma concentração. N sobre V é a concentração molar. Então você nada mais tem aí do que a concentração ao quadrado. Então a equação de Van der Waals ela é uma equação mais precisa do que a equação do gás ideal. No entanto, ela é menos simples. Por quê? Porque ela precisa do acréscimo de dois parâmetros. Esses parâmetros, a maneira como eles são calculados, né, e são estimados experimentalmente, fogem ao objetivo da nossa disciplina. No entanto, vejam que é fácil, quer dizer, não é tão fácil. No entanto, é possível medir esses parâmetros e existem tabelas com esses parâmetros divulgados para vários e vários gases, parâmetro B e parâmetro A. Só ainda complementando isso, se você tem gases diferentes com moléculas diferentes, aquele que tiver a molécula maior tende a ter o parâmetro B maior, uma vez que ele descreve o volume molecular. Se você tem gases onde as moléculas dele têm uma maior interação do que o outro, uma maior atração, a tendência é que o parâmetro A desse onde há maior interação seja maior, já que A descreve esse comportamento. Ok? Então, para finalizar, pessoal, eu trago a vocês um pouco de noções da teoria cinética dos gases. Então, eu recordo que eu citei isso no começo das nossas aulas sobre gases, que a teoria cinética dos gases ela era uma teoria baseada em mecânica e estatística. Ela faz alguns postulados e trata o sistema microscopicamente a partir desses postulados. O que é importante para a gente aqui?
é o seguinte, os postulados são esses. As moléculas se movimentam em movimento desordenado, os volumes das moléculas são desprezíveis, certo? Recordando aí do gás ideal, inclusive. As colisões que ocorrem entre as moléculas e as paredes do recipiente são elásticas, ou seja, não há dissipação de energia, não há perda de energia. E de duração desprezível, ou seja, elas ocorrem com pouquíssima frequência. E a mecânica de Newton, a mecânica clássica, é usada para descrever essas colisões. Aqui vale um parênteses que, microscopicamente, os sistemas são descritos com mecânica quântica, mas a teoria cinética dos gases, ela ainda é bem sucedida para, usando mecânica clássica, mecânica de Newton, ela consegue inferir sobre propriedades macroscópicas, tendo, digamos assim, uma ênfase no microscópico, certo? E o que é mais importante para a gente? Existem maneiras de você deduzir isso e você verifica que a energia cinética de uma molécula no sistema, ela é proporcional em cada dimensão à metade de kT, onde K é a constante de Boltzmann. Então, no nossa apostila nós temos que a constante de Boltzmann, ela é 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin, certo? E isso você usa para calcular para uma molécula. No caso, se você estender para N mols de molécula, não é difícil, e nas 3 dimensões, você vai ver que a energia cinética das moléculas, a energia cinética média das moléculas, não a de cada molécula individual, mas a média, ela vai ser 3 meios de nRT, certo? Agora, se você pegar a energia cinética média de uma molécula, uma molécula que é 3 meios de kT, e igualar a energia cinética dessa molécula, que é bem conhecida da nossa física clássica, mv ao quadrado sobre 2, você pode calcular a velocidade quadrática média do seu sistema. Então, você tem essa deduçãozinha aí no slide, você vê que essa velocidade ela é a raiz quadrada de 3RT sobre a massa molar da molécula, certo? Na nossa apostila nós temos essa dedução com um pouco mais de detalhes. Se você quiser comparar velocidades quadráticas médias entre dois gases diferentes, você pode fazer a razão entre essas duas parcelas, da raiz de 3RT sobre M, e para o outro gás vai ter também a raiz de 3RT sobre M. Como eles estão na mesma condição, a temperatura vai ser a mesma, e aí você vai chegar na seguinte situação, que a velocidade de um gás A sobre a velocidade de um gás B vai ser igual à raiz quadrada da massa molar do gás B sobre a massa molar do gás A. Ou seja, as velocidades são inversamente proporcionais à raiz quadrada das suas massas molares. Então, em determinadas situações, esse cálculo é útil também e é baseado em ideias da teoria cinética dos gases. Bom, nessa aula nós começamos revisando, falando um pouco sobre a mistura gasosa, e falamos do volume parcial. Falamos sobre esse contraste entre gás real e gás ideal, que inclusive vão ser temas de outras situações, de outras atividades para a gente aqui, e é bastante importante a gente conhecer essa distinção entre um comportamento ideal e o que é um comportamento real. E vale ressaltar que a equação de Van der Waals ela não descreve um gás real, ela descreve um gás de Van der Waals que é uma melhor aproximação do que a do gás ideal. Mas existem várias outras teorias com várias outras correções, melhor dizendo. Bom, então eu agradeço a vocês e estou finalizando essa unidade e bom proveito nos estudos.